O presidente Lula teve uma hemorragia na mesma região da nuca que havia batido numa queda a 19 de outubro último. Operado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na madrugada desta terça-feira, segundo os médicos, Lula não teve complicações e deverá deixar o hospital em uma semana. Aos 79 anos de idade, ficará por mais 48 horas numa UTI em observação. Obviamente, isso traz incertezas, ao menos de curto prazo, para os circuitos de poder, os da política e os da economia, do dinheiro. As reações nas redes sociais, a irrupção do ódio e discursos fascistas, mais uma vez comprovam. É necessário e urgente regulamentação capitalista dos polvos tecnológicos, tornados de informação. Polvos que, por seu gigantismo e incapacidade de se autogovernarem, dão espaços sem controle algum ao que há de pior na humanidade. E a humanidade já sabe disso. Mas vamos ao poder, à política e à economia. Esse a seguir é André Esteves. A gente, nos últimos 3 anos, privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia. E no ano anterior privatizamos a Eletrobras, coisa que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações, da Sabesp, da Copel e da Eletrobras, o que é um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade para nós, BTG. Agora, há 3 meses de eleição, nós privatizamos a 3ª maior estatal do Brasil e não teve um protesto. Não apareceu ninguém na sede do BTG com um cartazinho de cartolina dizendo sou contra. André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, Banco de Investimentos, tido como o maior da América Latina. Desde a Casa de San Giorgio, criada em Gênova em 1407, e dita a primeira instituição financeira moderna da história, a humanidade tem definições várias para bancos e banqueiros. O banqueiro André Esteves está na dele, irá até onde um bioma permitir. Por que não compraria, por exemplo, o Natal, o Papai Noel e suas renas? É um guru, um dos reis da entidade O Mercado. Em 2021, em plena era militares, Bolsonaro e Paulo Guedes, arrancando gargalhadas de O Mercado, André Esteves expôs um de seus súditos, Arthur Lira, o presidente da Câmara. Um ligeiro flagrante de como é que a banda e os bancos tocam. Para quem não sabe, o secretário do Tesouro acabou de renunciar com mais 3 outros, tem mais 4 ameaçando. E eu atrasei um pouquinho aqui, que o presidente da Câmara me ligou para perguntar o que eu achava. Até o início da próxima legislatura, Lira ainda preside a Câmara. Câmara que, nesse contubérnio que vive do Estado, em dueto com o Senado, outra vez avança. Chamam de pressão, mas é chantagem. Só votam o pacote fiscal se liberado os 7,8 bilhões sem rosto e sem destino. E Lula pode fazer o quê? Nesta segunda-feira, ainda antes da hemorragia no cérebro, se reuniu com Lira e Pacheco, presidentes da Câmara e Senado, para negociar as tais emendas. Para votar o pacote fiscal, o governo terá que liberar ao menos a metade destas emendas. Impasse porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não abre mão dos critérios de transparência para liberar as emendas. Quem está mandando dinheiro de emendas para quem, quanto, para quê e como vai ser usado? Entre 2019 e 2024, informou Flávio Dino, emendas parlamentares de todas as modalidades torraram 186,3 bilhões de reais, com origem e destino desconhecidos.
indícios claríssimos. Esta sim a maior história de corrupção com dinheiro público. 186 bilhões de reais que não se sabe como foram exatamente usados. E cadê o faniquito de o mercado diante de tal ladroagem? Retornemos ao vídeo lá do início. André Esteves diz com todo orgulho: nós privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. A Eletrobras foi privatizada durante o governo do trio militares Bolsonaro-Paulo Guedes. À época da privatização da Eletrobras, o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, estimou a subavaliação do preço em 63 bilhões, ou seja, seria vendida por menos 63 bilhões de reais do que valia. Parênteses. Em 4 anos, Bolsonaro furou o tão celebrado teto de gastos em 795 bilhões de reais. Onde estava o mercado que agora ponga no teto de gastos e no dólar e encena chilique para faturar ainda mais? E onde esteve o mercado quando se aliou ao que há de pior para derrubar o governo Dilma montado na farsa pedaladas fiscais? Desculpem a variante, voltemos ao BTG e os seus. Paulo Guedes, o ex-posto Ipiranga, foi um dos fundadores do hoje BTG Pactual. A Copel, citada por André Esteves, foi privatizada no governo de Rato Júnior, no Paraná. A Sabesp, privatizada a marteladas há pouco pelo capitão Tarcísio. A Sabesp teve vendidos 32% do capital da empresa em mãos do governo de São Paulo, por 14,8 bilhões de reais. Quando o valor real da Sabesp seriam 21 bilhões de reais. Quem afirma isso trabalhou e exerceu diversos cargos na Sabesp por 31 anos. Amaury Polak é engenheiro e historiador. Presidiu o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e é conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água, o ONDAS. Ouçamos então um profundo conhecedor do setor. Ela foi vendida por um preço muito abaixo daquilo que poderia valer no mercado, em torno de 30% abaixo daquilo que ela vale. Se o governador Tarcísio de Freitas comemora ter vendido cerca de 30% do capital, 32% do capital da empresa, estava em mãos do Estado, vendido por 14,8 bilhões de reais, esse valor poderia alcançar algo em torno de 21 bilhões. Nem falemos da Enel e costumeiros apagões em São Paulo. Vamos a uma outra variante ainda tratando de privatizações e consequências. Deixando claro que empresa estatal não é um dogma. Da mesma forma, empresa privada não foi ditada por Moisés no Monte Sinai. Não é ou não deveria ter se tornado dogma. Menos ainda quando o interesse final é, acima de tudo, o lucro privado e não o interesse público. Água, energia a essa altura da crise climática no mundo só não é de absoluto interesse público em um país de, chamemos, espertalhões. E, na outra ponta, desinformados ou idiotizados. Paris e 114 cidades da França, Berlim na Alemanha, 56 cidades dos Estados Unidos, 364 cidades em 37 países já reestatizaram seus serviços de águas e esgotos, porque as tarifas aumentaram e os serviços pioraram. Com um clique, pesquisem. Queixas dos usuários das empresas de energia elétrica do Norte e Nordeste, compradas por essa mesma Equatorial. No caso, não água, energia elétrica. Equatorial, sócio referência na compra da Sabesp e que tem o Opportunity como principal acionista.
Nesta segunda-feira, o novo CEO da Sabesp, Carlos Piani, informou à praça: estudamos os erros da Enel para não cometê-los. Talvez seja muito mais indicado e mais útil estudar os erros da Equatorial nas suas empresas de energia no Norte e Nordeste. Mas sigamos no tema privatizações à brasileira. Fundada em 1942, a Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997 por ridículos, criminosos 3,3 bilhões de reais. 5 anos depois, uma premiação conjunta do Greenpeace e Declaração de Berna elegeria a Vale como a pior do mundo em direitos humanos e meio ambiente. E anos depois, em 2015 e 2019, a Vale faria justiça a essa premiação de 2012. Com a parceira anglo-australiana BHP, a Vale foi responsável pelos desastres humanos e ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Em Brumadinho, mortas ao menos 270 pessoas. E ferido de morte o rio que deu nome à companhia, Doce, o Rio Doce. Em Mariana, 19 mortos e 700 mil atingidos. As 700 mil vítimas hoje buscam na Justiça de Londres uma indenização de 44 bilhões de dólares. A Vale hoje é uma das maiores empresas de mineração do mundo e uma das maiores operadoras de logística no Brasil. Vendida por aqueles então minguados 3,3 bilhões de reais, 27 anos depois, a Vale vale em torno de 280 bilhões. Além do lucro, do dinheiro e desastres, outras questões. Alertas foram e têm sido feitos sobre a gestão do uso múltiplo de águas do Brasil e do possível, não improvável, descompromisso de quem, antes da segurança hídrica, tarifas acessíveis, etc., visa o lucro. Reflitamos. O Estado brasileiro anuncia pretender se descarbonizar. Para tanto, precisará de 3,7 trilhões de reais. E já não tem por que privatizada a Eletrobras, o que seria a ponta de lança integradora de fontes energéticas múltiplas. Como se fará a gestão de interesses tão díspares, tão diferentes e tão distantes? Assistam a essa cena, rodou nas redes sociais nos últimos dias. 17 milhões! Voltei dia 18 de férias, mas 2 milhões de entregas! 2 milhões! 2 milhões! Saíram 3 reais e eu bati 1 milhão! O quê? 60 milha que a gente fez! Ficou marcado na história! E o G4 não tem outro igual! O maior é o comercial! E agora eu sou dinheiro no bolso! Dale, 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 ô Joe! Mas dando uso de novo! Dale, 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 ô Joe! Mas dando uso de novo! É o mercado em estado bruto, aliás, brutíssimo. Informam ser de certa G4 Educação em São Paulo, comemorando o alcance de metas. Em setembro último, a empresa esteve em cartaz. Seu então CEO e presidente do Conselho de Administração, Thales Gomes, entre outras, disse: "Deus me livre de mulher CEO." Consta que Thales deixou seus pódios da empresa. Empresa que agora volta à cena parodiando o Lobo de Wall Street. Por consequência, nas redes, o inevitável. Bizarrice, ovelhas da Faria, coiotes Faria Limers. O de sempre. E se não é isso, é a mulher na janela do avião. Sem clique, não há faturamento. Para encerrar esse sobrevoo no maravilhoso mundo das privatizações e de o mercado,
voltemos ao BTG Pactual de André Esteves e companhia. A rua Oscar Freire é conhecidíssima em São Paulo. Ao dividir essa rua, há Avenida Rebouças. A porção dessa rua que não está nos jardins chamam de Oscar Pobre, que nada tem de pobre, apenas não pretende, como a irmã gêmea dos jardins, encarnar o neon do capitalismo paulistano. E como já é Natal e bimbalham os sinos, o BTG Pactual informa que se dispôs a presentear a cidade. Na Avenida Faria Lima, claro, oferece um fantástico show de luzes no vão central do edifício Pátio Victor Malzoni. Ainda não tivemos a aventura de apreciar o show de luzes, mas já nos deparamos com árvores de Natal bastante singulares na Oscar Freire. É visível que os comerciantes da nossa Quinta Avenida apostaram no Natal BTG. Escassa a iluminação nas lojas. A aposta foi mesmo nas árvores do BTG. De quando em quando há uma numa esquina, outra na outra esquina. Nada de guirlandas nem daquelas luzinhas brancas ou amarelas. Aos pés das árvores, um tapetinho redondo faz as vezes de grama. E sobre o tapetinho, uma haste de metal com uma estrela no topo da árvore. No corpo das árvores, no lugar das bolas e enfeites coloridos, todos também de metal, temos algo assemelhado a medalhas olímpicas, como aquelas de Paris há pouco. Mas aqui, ali e acolá, as medalhas anunciam não o espírito e o motivo do 25 de dezembro, o menino Jesus e a manjedoura. Quando nas árvores bate uma luz, celular ou farol dos carros, reluz a anunciação. BTG, BTG, BTG. Até o fechamento desta edição não foi possível apurar qual teria sido o modelo de negócio para o desembarque do Papai Noel na Oscar Freire via BTG Pactual. Como o banco anuncia ser um presente, está descartada a hipótese de privatização do Natal ou de uma PPP, uma parceria público-privada que incluísse o próprio Papai Noel e as renas da Lapônia. Bastante interessante também e muito educativo o Natal na Santa Catarina do governador Inho, o Jorginho. Sabemos, desde quando ele defendia a cloroquina na CPI da Covid, um homem da pátria, da família e de Deus. Certamente por sua liderança maior, o Jorge Inho, temer a ameaça comunista, o Natal de Santa Catarina foge do vermelho, assim como o tinhoso o cramunhão foge da cruz. Em Camboriú, claro, a prefeitura pagou 3,5 milhões, dinheiro público, para enfeitar o balneário. O Papai Noel da cidade governada pelo notório partido PL é verde e amarelo. O saco de brinquedos é verde. E em Floripa, no shopping Beira-Mar, também abolido o vermelho. A árvore de Natal tem enfeites em verde e amarelo dourado. O Papai Noel com um gorro branco e um traje branco com um amarelo dourado. E o Papai Noel, o Santa Claus, é branco como a neve.